Meus amigos, eu não lembro de um governo que fosse tão incompetente como o governo que está aí, Lula petista. Tem 10 anos no poder e uma das grandes coisas que está acontecendo nesse governo é exatamente a quebra da Petrobras. Estão levando a Petrobras à quebra. Por que está fazendo isso? Porque a Petrobras está sendo utilizada para encobrir a incompetência desse governo em controlar preço. A inflação está desenvolvendo rapidamente no país. E o que é que faz a incompetente equipe econômica desse governo? Importa gasolina a preço de mercado e vende a preços subsidiados para que os preços não sofram os efeitos, para que os preços internos não sofram os efeitos do aumento de preço dessa gasolina. E quem paga esse custo? A Petrobras. Ela vende para a Petrobras a Petrobras importa a preço de mercado e vende a preços subsidiados estabelecidos pelo governo. E o prejuízo fica tão somente com a Petrobras. A primeira coisa que tem que olhar é que isso não é justo. Se isso está acontecendo, e isso está acontecendo, evidentemente, os preços da Petrobras estão defasados em aproximadamente 20%, o aumento que foi dado ontem aí não chega a resolver problema nenhum, vai continuar tendo prejuízo, chega até o ponto do Carlos Sadenberg, um articulista, fez um artigo e mostrou que o melhor para a Petrobras é que os preços internacionais do petróleo caíssem brutalmente. Um contrassenso, como é que uma empresa de petróleo torce para que o preço do seu produto caia? Porque a preços atuais ela está sofrendo um grande prejuízo em função disso. Olha, não sei se vocês lembram, o Lula botou a mão no petróleo e disse que o Brasil estava agora autossuficiente em petróleo. E aquilo tudo era uma mentira bem sabida, porque isso já acontecia. Já havia desde aquela época a importação de gasolina a preço de mercado e vendida a preços subsidiados ao mercado. Esse governo tem que fazer alguma coisa para resolver esse problema. A primeira coisa que deveria ser feita, inclusive no artigo aí, é estabelecer que a Petrobras não pode cobrir o custo da incompetência do governo no controle da inflação. Então deveria ser calculado o preço desse prejuízo, pegaria esses recursos, transferiria do Tesouro Nacional para o BNDES e o BNDES financiaria a fundo perdido a Petrobras com o mesmo recurso. Desta maneira, o minoritário não se sentiria injustiçado, como está sentindo agora, porque ele está arcando com parte do prejuízo que está acontecendo na Petrobras em função da incompetência do governo. E o governo é de todos os brasileiros. Portanto, por que o minoritário vai pagar e os outros brasileiros não vão pagar? Então, isso seria uma solução. Com isso, a credibilidade da Petrobras voltaria imediatamente e recuperaria o preço do mercado. Seria uma situação ganhadora. Essa é uma situação ganhadora. Outro lado é que a Petrobras precisa de um presidente competente. O Sérgio Gabrielli foi um desastre. Ficou 7 anos. Fez dali um banca do PT. Hoje, a Petrobras ainda é um cabide de empregos do PT. Pessoas incompetentes, pessoas que não têm competência nenhuma, estão sendo lá empregadas simplesmente porque estão alistados no partido do PT. A Graça Foster foi criada dentro da Petrobras. Eu não confio em pessoas que são em funcionários públicos de carreira, porque funcionário público de carreira está cheio de vício. Inclusive, o vício maior é não pensar, é não ter capacidade de liderança. Está sempre acostumado a cumprir ordens e não a dar ordens. Então, eu acho que a Graça Foster foi uma melhora substancial em relação ao comportamento ético, ao comportamento, aos controles administrativos. Ela é muito melhor do que o Sérgio Gabrielli. Agora, precisa de uma pessoa que tem essas qualidades e mais ainda a capacidade de liderança, a capacidade de tomar decisões
E eu não vejo na Graça Forte esse perfil. Eu acho, e dizem que a Dilma é uma gerentona, que tem muita qualidade como gerente, ela demonstraria isso, que até agora não tem demonstrado, mas demonstraria isso se ela chamasse, por exemplo, o Henri Philippe, que foi aquele francês que foi presidente da Petrobras e que administrou muito bem, foi o melhor presidente que a Petrobras teve. Entrou, botou muita gente que não fazia nada para fora, fez um desenvolvimento, desenhou um desenvolvimento de carreira baseado na meritocracia. Os funcionários adoravam o Henri Philippe. E a Petrobras, na sua gestão, teve um desempenho fantástico, cresceu extraordinariamente. O que a Petrobras precisa é fechar esses buracos. Fechando o buraco da incompetência do governo de transferir prejuízos para a Petrobras em função da falta de controle da inflação, é uma grande coisa. Isso daria credibilidade à empresa. Os investidores ficariam mais confiáveis no que está acontecendo dentro da empresa. E segundo, colocasse um presidente à altura dela. Eu acho que o valor de mercado voltaria, no máximo um mês o valor de mercado seria recuperado. Ou seja, o que está faltando à Petrobras é administração, é liderança, é evitar a interferência do governo que está sendo maligna para a Petrobras. Ora, se nós olharmos, por que a Ecopetrol, em valor de mercado, é maior do que a da Petrobras, se a Petrobras produz 3 vezes mais que a Ecopetrol? Sabem por quê? Porque os investidores confiam na empresa. Os investidores confiam no país da empresa. Ou seja, na Colômbia, o ambiente de negócio é favorável. Aqui no Brasil não é. E tanto não é que é, inclusive, deletério para a própria Petrobras. Por quê? Porque o governo utiliza a Petrobras para encobrir a incompetência do seu controle de inflação. Então, é por isso que a Ecopetrol hoje tem um valor de mercado muito maior. Porque há uma confiança na sua administração, há uma confiança no governo, que é o dono da Ecopetrol. Aqui no Brasil, existe exatamente ao contrário. Ninguém confia mais no governo, há uma descredibilidade, há um descrédito total em relação à Petrobras. E eu acho que se não fizerem alguma coisa com isso, vai ser a primeira empresa enorme de petróleo que vai ter problemas sérios, quem sabe. Vamos ver o que vai acontecer. Ok, meus amigos, até